da consciência, e passará a dormir. O exercício dessa virtude incomparável é a garantia da fonte divina em nossos corações. Assim a caridade, assim o perdão, a paciência, de modo a abranger todas as qualidades do espírito. Deus nos mostra essa lei, por ser a vida movimento constante. Devemos nos movimentar a todos os momentos, em tudo que for bom, agradável e prestativo, que desta forma aparecerá a dilatação dos poderes da alma, que acordem todos os seus valores, e a felicidade ficará mais perto, como a aquisição de quem teve boa vontade de exercitar esses dons de ouro para a paz de seu coração em Cristo. A faculdade de dupla vista, tanto quanto as outras que conhecemos, tem relação com o organismo humano, quando estamos na carne, em raízes profundas. Certos organismos impedem a manifestação das faculdades, e essa permanece dormindo. A mente ativa tem grande influência nos centros de forças, donde vêm os estímulos para os exercícios das faculdades mencionadas. De todo trabalho resulta o progresso, do trabalho honesto resulta a ascensão divina. Procuremos exercitar os nossos valores em aprendizado justo que o tempo dar-nos ao resultado das nossas atenções. Lembrando de novo a mediunidade, insistimos que é necessária essa faculdade, para que o médium seja, no amanhã, um médium de luz, por estar com o Mestre dentro do coração, a lhe dar as diretrizes que levam ao amor. Capítulo 43, Livro dos Espíritos, Questão 451, Hereditariedade da segunda vista. Em algumas famílias parece que a segunda vista é hereditária e, de certa forma o é, porque o corpo herda do corpo. Tendo a mediunidade bases físicas, algum traço do complexo fisiológico acresce um pouco na visão espiritual. No entanto, não fica somente na herança física, porque é o espírito que vê. A explicação pode assentar-se de modo diferente, é que alguns espíritos que reencarnam em família têm compromissos em conjunto, e já vêm do plano espiritual com tarefas definidas e já têm os dons aflorados para os mesmos objetivos. Mas, pode acontecer o contrário. Existir em uma família numerosa um somente que tenha dons mediúnicos desenvolvidos e os outros nada, até ignorando essa faculdade. Ninguém recebe de graça os valores da alma. Observemos também o nível intelectual dos participantes de uma família. Nem sempre se equivalem, dependendo muito mais das qualidades do espírito, do que mesmo do corpo e da posição social que desfrutam os espíritos encarnados naquele grupo. Porém, pode pesar mesmo na soma dos valores terrenos, facilitando as almas para essa ou aquela aquisição. Tudo que existe no mundo é variável, mostrando a todos nós que somente o espírito é dotado de qualidades vivas, dos dons espirituais. Entre mentes, a alma envolvida na carne pode fazer dessa alguma coisa no mundo das sensibilidades, onde o homem de amanhã penetrará pelo seu campo de estudos, em todas as direções daquilo que Deus criou, deduzindo-se daí, que todos os poderes vêm de Deus, assimilados por nós e por tudo que existe. Se o corpo é um instrumento do espírito, claro que esse instrumento deve ser dotado de certas facilidades para que o espírito expresse seus dons e exercite as faculdades durante a sua existência na Terra, porque, em geral, a matéria é um impedimento na filtragem medianímica. Todas as coisas se comunicam entre si, porém, essa comunicação será mais ou menos impedida quanto mais se materializa a alma, quanto mais desce o espírito, enfronhando-se nos liames da carne. Notamos muitas famílias em que somente um dos membros possui mediunidade em exercício, sendo que os outros, por vezes, trabalham para essa aquisição e nada conseguem. Já em outras, aparece espontaneamente essa faculdade. Nós já trazemos do mundo espiritual as nossas tarefas definidas, e em poucos casos elas são mudadas, conforme as necessidades e o merecimento de cada um. Quantas criaturas recebem dos benfeitores espirituais o investimento em suas faculdades,
na sua saúde ou em muitos transes da existência, para que possam produzir mais, para aproveitarem a oportunidade como espíritos encarnados, que se encontram vencendo as dificuldades nos caminhos da ignorância. Isso é uma glória para a alma, mas, também, muitos ficam nos caminhos quase a sós por não valorizarem a assistência espiritual que os bondosos amigos espirituais lhe oferecem. Esse tipo de espírito caminha a passos lentos, com o poder de assimilação retardada. A doutrina dos espíritos vem esclarecer a todos o modo pelo qual devem assegurar esses valores, compreendendo que em torno de si existem muitos espíritos interessados em os ajudar. Se há muitos espíritos brincalhões em seus passos, é por sintonia, afinidade é uma lei. Verificando isso, devemos trabalhar com toda a intensidade para desvincular os laços com esses espíritos inferiores, de modo que seus caminhos fiquem livres das investidas das trevas. Não que devamos desistir de ajudar esses espíritos, pois eles precisam de nós. Entretanto, é necessário saber cooperar com eles, sem ligações pela lei dos semelhantes, para não se turvarem os nossos sentimentos. Capítulo 44, Livro dos Espíritos, questão 452, Desenvolvimento da segunda vista. Certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista, como a enfermidade e as emoções que venham a afetar a alma. No entanto, desenvolvem não somente a segunda vista, mas desenvolvem também todas as faculdades mais afloradas, destacando-se aquela que se encontra mais fácil de se evidenciar. Quando o encarnado se encontra à beira da morte, no dizer dos próprios homens, certamente que esse espírito passa a ver alguma coisa do mundo espiritual, porque afrouxam-se os laços do espírito, pelas circunstâncias por que ele passa. As emoções violentas correspondem a exercícios acentuados no campo dos dons espirituais. Esses se afloram, porém, é indispensável que, se ele continuar aflorado, seu portador saiba aproveitar a oportunidade para o bem comum. Esses dons são mãos do espírito que podem passar a semear, e quem semeia deve colher o que plantou, no campo imenso da vida do espírito. É muito nobre conhecermos de tudo na criação. No nível em que a humanidade da Terra se encontra, a necessidade mais urgente é de transformação interna das criaturas, porque, mudando-se por dentro, a lei faz mudar por fora. Quem é feliz na intimidade, a felicidade se estende no exterior, trazendo para junto da criatura a paz que já existe no centro da alma. Tudo isso que falamos, do desenvolvimento por grande comoção, não se pode generalizar, porque, em muitos casos, os seres passam por isso tudo que mencionamos e nada aflora no campo das suas observações. Depende muito da escala em que o espírito se encontra, ante as suas qualidades espirituais. Em época de provações coletivas, por exemplo, onde a natureza entra em comoção violenta, a crença em Deus é bem maior, visto que o desenvolvimento espiritual fica mais visível para a maior parte dos que sofrem esse arroxo emotivo. Mesmo nos circos romanos, onde se trucidavam milhares de cristãos, eles desenvolviam a segunda vista quando não a tinham, e aumentavam quando já eram dotados desta faculdade, e cantavam hinos de louvor a Deus pelos seus testemunhos frente às feras famintas, enquanto os ignorantes que se alegravam com os sofrimentos, não sabiam o porquê da sua felicidade, tendo-os como seguidores fanáticos do carpinteiro. Assim ainda ocorre com as perseguições que se passam com os grandes missionários. Eles ficam mais perto da realidade e os perseguidores mais longe da verdade. Os perseguidos ainda oram pelos perseguidores, sabendo que todos são filhos de Deus e que a lei do amor os une. Ninguém se perde, pois todos vibram dentro da eternidade e do seio daquele que os fez à luz da verdade. Convém notar pela prática das faculdades, que elas nascem de dentro, mas que suas diretrizes pertencem à maturidade das almas guiadas por Deus sob a égide de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Os dons espirituais foram doados para aflorarem-se em todas as criaturas. Mesmo que negados,
Algum dia eles vêm à tona. Isso constitui lei do Criador para a felicidade da criação. Os talentos são instrumentos para a paz de consciência. Devemos começar agora mesmo as mudanças de comportamento, porque desta maneira estaremos cooperando visivelmente com a nossa própria paz de espírito, sem precisar das grandes comoções nos caminhos, diminuindo, assim, os nossos sofrimentos, no que tange a nossa luz. Capítulo 45, Livro dos Espíritos, questão 453, Consciência da existência de faculdade. A dupla vista não é privilégio somente do espiritualista, nem do considerado médium espírita. É um dom que se manifesta nas pessoas que têm essa faculdade aflorada e que, por vezes, ignoram que a possuem, achando natural essa manifestação da sua sensibilidade. A natureza divina não escolhe esse ou aquele porque pertence a tais ou quais religiões ou filosofias. Todos somos filhos de Deus, com as mesmas capacidades espirituais. Há várias pessoas dotadas de dupla vista espraiadas em todas as comunidades, em todos os países e em todas as famílias. No entanto, é bom que aqueles que têm esse dom aflorado compreendam qual o motivo da sua faculdade em exercício e a usem para o bem de todas as criaturas que vierem a passar por seu caminho. A dupla vista é um instrumento de Deus, que pode espraiar a consolação, o bem-estar e a esperança para os sofredores. Se o médium vê alguma coisa, se observa um parente de alguém, afirmando que ninguém morre, pelos traços revelados da criatura que passou para o lado espiritual, o parente ou amigo se renova na sua fé, de que realmente ninguém morre. Isto traz alegria e conforto para os que ficaram. O médium espírita dotado desta faculdade, sabe o campo que lhe abre o dom de ver, e usa-o para a alegria dos que o cercam. Ela pode ser desenvolvida pela prática e abençoada pelos grandes benfeitores da humanidade. Jesus não desampara os que persistem na verdade, usando-a para consolar e para instruir as pessoas. A visão espiritual sempre vem acompanhada de outros dons. A doutrina espírita surgiu no mundo para esclarecer e responder todas as perguntas formuladas pela inteligência humana sobre a vida além da morte do corpo, e as respostas asserenam os ânimos e dão o que pensar porque a verdade cria um ambiente de luz no coração do aprendiz. Se ainda existe dúvida sobre as coisas do espírito, necessário é que se estude o espiritismo, que ele responde todas as indagações, e, ainda mais, ensina a perguntar outras coisas que antes não se sabia. Um exemplo de que nem todos sabem que possuem a dupla vista. As crianças não têm noção de que possuem a visão espiritual. Muitas delas têm facilidade de ver o que se passa no mundo espiritual. Até conversam com os espíritos, sem saberem quem são eles, assim como acontece com outras pessoas adultas que não têm o conhecimento. Aos leitores, os convocamos para trabalharem no bem comum todos os dias, horas e minutos, que esse trabalho é um investimento de luz nos caminhos que o trabalhador percorre. A luz não se esquece daquele que sempre acende uma chama nos caminhos alheios. Se ignora os dons que se possui, e se faz comércio deles, não se é tão castigado pelas leis, quanto aquele que dele faz meio de vida, conhecendo as suas finalidades. Se ouve os companheiros do além e se vende essas informações, está havendo negociação com faculdades que o amor de Deus lhe confiou. Se tem a dupla vista, e pelo seu uso se aceita a paga, é necessário atentar para que não se caia cada vez mais sob o jugo de forças de difícil libertação. Se é médium escrevente e se usa das valiosas oportunidades de instruir para arrecadar dinheiro para o uso pessoal, necessário observar se não se está morrendo na perda da faculdade que começou a aflorar. Se a pessoa é dotada da faculdade de ver mais além que os outros, é necessário conservar essa visão, colocando-a a serviço do amor com Jesus, que Deus não a esquecerá, enriquecendo-a com as bênçãos da alegria pura. Capítulo 46, Livro dos Espíritos, questão 454, Perspicácia.
Os dons espirituais poder-se-iam desenvolver pela força da vontade, porque a vontade não deixa de ser faculdade do espírito em exercício para crescer e melhorar. Ela pode até nascer da vaidade, mas, como esta tem pouca duração, a vontade vai, com o tempo, se aperfeiçoando e tomando rumos diferentes, de modo a encontrar a realidade do espírito. A dupla visão pode nascer da disposição do espírito, porém, essa faculdade obedece a uma escala de qualidade. No primeiro degrau da sua escala, ela se apresenta prometendo uma visão clara, mas ainda vive na obscuridade, e pode viver muito tempo envolvida no pressentimento. Pode a criatura pressentir a presença de certo espírito ao lado de certas pessoas e ser verdade que ali esteja. É por esse pressentimento que se abrem os canais, se prosseguir exercitando essa faculdade. Assim são todas as faculdades. Por exercício, em todos os campos de ação, elas são forças que crescem. Todavia, há muitas pessoas que nascem com a mediunidade aflorada. Com relação à segunda vista, este dom é espontâneo. A visão espiritual não encontra dificuldades e está mais apta à revelação das verdades do espírito, ao passo que nos pressentimentos, os erros são generalizados. Cabe a nós dizer a todos os candidatos ao desenvolvimento das faculdades espirituais que não devem forçar muito o despertar dos dons. A violência na aquisição de valores pode ser motivo de certos desastres espirituais e morais das criaturas. Existem muitas pessoas que têm vários dons desenvolvidos, e outros não trazem essas faculdades em plena ação. Cada uma vem com um sinal, com uma modalidade de trabalho, mas todas são úteis quando se quer ajudar. Tanto o trabalhador rural, quanto o chefe de uma nação, são vistos por Deus com a mesma paternidade, com o mesmo amor. Não queiram fazer o trabalho do outro, para não errar o caminho dos seus compromissos espirituais. A vida, ou as vidas sucessivas, mostram-nos que há tempo para tudo, e em cada uma delas somos investidos de certas obrigações, de deveres que nos trazem a paz ao coração. Se existem os sábios e pseudo-sábios, há, igualmente, os médiuns e os pseudo-médiuns. Entre mentes, eles todos têm valores a serem aproveitados. Em tudo se pode notar o positivo e o negativo, para se completarem como força de Deus no esclarecimento dos homens. 2 fios garantem a luz na lâmpada elétrica, um positivo e um negativo. Precisamos, pois, conhecer a nossa posição ante os nossos compromissos. Não queiramos trocar as nossas atividades com os trabalhos alheios. Se o grande músico invejar o engenheiro e passar a construir casas, pode entrar em desequilíbrio emocional, por não ser esse o seu caminho a percorrer na aquisição da sua paz. Se o médico passar a varrer rua, atrofiará suas qualidades de atendimento aos doentes. Não queiramos mudar as obrigações que Deus nos confiou. Cumpramos a nossa missão que tudo se harmonizará em nossa vida. Certamente que a inteligência do homem busca coisas extraordinárias no plano em que habita. Ela pode fazer desabrochar alguns dons espirituais, no entanto, esses dons não podem ser manipulados por ela. Cada um se encontra em um extremo, com feições diferentes no seu exercício, um divino e outro humano. É bom que se pense nisso. Se se tem a dupla vista, nascida sob a influência da inteligência, que a use sem a intervenção desta, porque a razão, nesses casos, pode pôr a perder a própria faculdade, por não saber defini-la com precisão. Capítulo 47, Livro dos Espíritos, questão 455, resumindo os fatos. Resumindo os fatos espirituais que provam a existência do espírito imortal, podemos dizer que todos os fenômenos que partem da alma, são dons espirituais que nos fazem pensar e nos levam à fé que pode suportar a razão esclarecida. O sonambulismo natural nos mostra a verdade, ou parte da verdade, com certa estabilidade e com grande promessa para o desenvolvimento das outras faculdades espirituais. Já o sonambulismo magnético,
O sonambulismo provocado, certamente que afrouxa os laços que prendem a alma ao corpo, sendo que não tem a mesma facilidade que o natural de revelar as belezas imortais do mundo da verdade. O natural está mais próximo do êxtase, que penetra os ambientes de luz, levando-nos perto dos altiplanos da espiritualidade superior. Em todos os casos, o sonambulismo provocado, se bem intencionado, é válido, desde quando seja dirigido por homens de boa fé e de pleno conhecimento da causa daquilo que se propõe a realizar. Conclamamos a todos os praticantes de transe magnético que não se esqueçam de estudar mais profundamente os livros que esclarecem, juntamente com o Evangelho de Jesus, para que o bom senso direcione a razão. Que procurem igualmente o serviço da caridade em todos os seus aspectos, para que tenham um bom comportamento nas suas lides com as forças desconhecidas da natureza. Para o Espiritismo e a própria ciência esclarecida, o magnetismo não é um fenômeno sem expressão, ele se encontra garantido por leis, que podem ser por demais úteis às criaturas que sofrem e choram sob o peso das suas culpas. Jesus usava todos os dias a sua força magnética para a cura dos enfermos e para a paz das criaturas de Deus, assim como o faziam todos os seus discípulos. A doutrina dos Espíritos nos mostra o quanto poderemos ser úteis aos irmãos que sofrem, pelo poder do magnetismo, desde quando o amor esteja presente nos nossos sentimentos. Resumindo os fatos, a força magnética é um dom natural, de que podemos nos servir, buscando-a nos depósitos da natureza, pelos canais do amor, e usando-a nas conversações na expressão das ideias e mesmo com a presença. A mente é o instrumento que pode arrebanhar grande quantidade de magnetismo no próprio ar e distribuí-lo para onde desejar. A segunda vista e o sonambulismo podem dar muitas notícias do mundo mais grosseiro que envolve a Terra. No entanto, o êxtase nos traz notícias de planos mais elevados, de modo que o próprio estático sente atração por esses planos e pode querer ou ficar por lá, pelo que vê e sente de felicidade. Enfim, esses dons nos mostram a independência da alma, e que a vida continua em todas as direções da vida imortal. O resumo teórico apresentado por O Livro dos Espíritos, na questão 455, deve ser estudada pelo leitor pela profunda dissertação sobre esse assunto que ora resumimos. Pedimos a Deus e a Jesus nos esclareçam sempre, para sentirmos a luz da vida em uma compreensão mais nobre. Capítulo 48, Livro dos Espíritos, questão 456, Nossas companhias. Os espíritos podem ver o que os encarnados fazem, se derem atenção aos fatos. Há espíritos indiferentes às ações dos homens, que procuram sempre o que lhes satisfaça. No entanto, existem aqueles que se assemelham aos próprios homens e que gostam de assistir aos malfeitos dos semelhantes e propagá-los. Assim são os espíritos deste mesmo naipe, observam os encarnados e tomam o tempo necessário para anotações dos malfeitos dos que eles cercam, alimentando seus interesses inferiores de maledicência. Mas, há também os bons espíritos que acompanham as criaturas, anotando a caridade que essas fazem, e as estimulam para que continuem a fazê-la, melhorando, assim, seu padrão espiritual. A criatura está sempre rodeada de testemunhas espirituais. Os espíritos nobres que acompanham seus tutelados estimulam as reformas interiores, inspiram-nos para a caridade e fazem com que eles lembrem dos grandes vultos da humanidade, pelos seus exercícios de amor à grande causa da verdade. As classes dos espíritos são numerosas, como certamente são as dos homens que vivem sob o peso da carne. Cada criatura pertence a uma escala espiritual de vida, e tem a educação compatível com o seu tamanho espiritual. É neste sentido que a doutrina espírita convida todos os encarnados para melhorarem seus sentimentos, no sentido de que as companhias do mundo espiritual possam se modificar para o melhor. Somente somos atraídos para os nossos semelhantes, e somente atraímos o que vibramos por dentro. Não podemos esconder o que somos.
Os nossos pensamentos falam em linguagem que os mais elevados escutam e conhecem, assim, nosso estado mental. Também os espíritos fora da carne têm suas companhias espirituais, que às vezes não percebem. Eles participam dos nossos pensamentos na sutilidade da vida, e sabem nos dar as respostas das nossas indagações. Se somos inferiores, certamente que ficamos envolvidos em ondas de baixa vibração. Se superiores, somos defendidos pelas nossas atitudes no amor universal, que alimentamos e desprendemos para todos os rumos da vida. Quem deseja encobrir a verdade e esconder os seus fatos inferiores, está enganando a si mesmo e, muito pior, querendo enganar Deus. Nada fica em segredo com a natureza, tudo vem à tona, na expressão de luz, pelas leis de Deus. Mesmo que conseguíssemos enganar os espíritos que nos rodeiam, não adiantaria, porque tudo o que fazemos ou pensamos é gravado pela consciência, que depois o irradia em todas as direções do universo. A doutrina dos espíritos tem a sabedoria que estende até onde se encontram espíritos de todos os tipos, de todas as classes a propagá-la. Quando descobrimos essas verdades, passamos a melhorar a nós mesmos, sem cogitar dos malfeitos alheios, e a vida passa a nos interessar onde a esperança alimenta a alegria de viver. Com Jesus, nós começamos a nos interessar somente pelo bem da humanidade, e, se nós somos parte dela, certamente que esse bem nos atingirá. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, questão 457, Nossos pensamentos. A telepatia é fato comum entre os espíritos, de modo que as vibrações mentais têm voz na dimensão que lhes é própria. Os espíritos elevados podem observar nossos mais secretos pensamentos. No entanto, existem espíritos que não conseguem conhecê-los, por se encontrarem nas baixas vibrações espirituais. Tudo se prende à evolução de cada um. Os espíritos conseguem manter seus pensamentos ocultos aos seus inferiores, mas não podem fazê-lo com relação àqueles que lhes são superiores. A vida é uma sucessão de valores na pauta da sabedoria, indo até Deus. Nada é oculto que Deus não venha a saber, por ser Ele o Senhor de todas as ciências do universo. No porvir, não tão longe como se pensa, o homem vai dominar a telepatia e poderá conversar à distância, na mais perfeita concordância com os outros. Os exemplos são os médiuns, que já recebem livros e mais livros por esse processo telepático. O espírito pode estar em grandes distâncias e transmitir para os médiuns, que estes recebem como se estivessem ouvindo frente a frente, até com mais nitidez. O treinamento mais comum para tal mediunidade é a leitura sós. Deste modo, está se conversando consigo mesmo. Com os recursos da telepatia, esse exercício vai se estendendo até chegar a ouvir sem embaraço os espíritos, ou mesmo as conversações dos homens, à distância. É uma faculdade inerente a todos os seres. Compete desenvolvê-la com os recursos ao alcance de cada um. O trabalho que os homens fazem, de ondas e micro-ondas, e outros processos mais sofisticados, é uma prova de que se pode transmitir os pensamentos aonde quer que seja, sem as barreiras dos obstáculos da natureza, porque os pensamentos pertencem a outra fonte mais purificada, em se tratando de dimensões das coisas sutis. A ciência de telepatia entre os homens está esperando que eles reconheçam seus valores e passem a amar seus irmãos, limpando o ódio do coração, o orgulho e o egoísmo da sua vida. Tudo melhora por fora, à medida que se melhora por dentro da alma. Nossos pensamentos são forças divinas, que podem nos trazer a paz na consciência. Eles podem nos fartar de coisas materiais. Podem nos vestir e assegurar nosso equilíbrio em todos os corpos que nos servem pelos caminhos da vida. É bom que nos lembremos de que temos testemunhas espirituais que registram todos os nossos atos. Negar o que fazemos é complicar nossos destinos. Jesus veio nos ensinar também a pensar. Pelos seus luminosos ensinamentos,
Mostrou-nos à luz do sol os seus mais puros sentimentos e as suas mais belas atitudes, na sua passagem pela terra. Quando a criatura se julga muito só, pensando que não deveria pensar, pode ter em seu redor multidão de espíritos ouvindo. É como se falasse pelos processos do verbo. Nossos pensamentos nos mostram o que somos na realidade, porque, quando estamos pensando, escrevemos no livro de Deus, que fica aberto para os que sabem ler. Capítulo 50, Livro dos Espíritos, questão 458, conceito e indulgência. Os espíritos levianos, quando cercam os encarnados, observando seus pensamentos, quando inferiores, riem e fazem histórias. O deboche é o ambiente natural deles, sempre comparando o que os homens falam, com o que fazem e pensam, principalmente quando aqueles estão a dar conselhos aos outros. A vida de um instrutor ou conselheiro deve, portanto, ser reta ou, pelo menos, estar em esforço constante para viver o que fala ou escreve. Os espíritos sérios, ao se acercarem dos homens, nos momentos de fraquezas nos seus caminhos, se apiadam das suas mal alinhadas atitudes, e passam a inspirá-los com pensamentos sérios e benfeitores. Não julgam qualquer pessoa, por terem passado por essas fases também. Eles se lembram de que as fraquezas são sintomas de todos os princípios da vida espiritual. Quando estamos a sós, onde quer que seja, não pensemos que verdadeiramente nos encontramos sem testemunhas. Os espíritos estão nos cercando, principalmente os inferiores, que não têm o que fazer, ao passo que os espíritos sérios ocupam-se sempre com coisas sérias, e suas tarefas são cumpridas nas horas que o Senhor lhes deu para realizar. Há classes de espíritos que passam o dia inteiro a anotar os malfeitos dos outros e se esquecem de que não estão fazendo outra coisa, senão o que viram nos seus companheiros de inferioridade. Quando desejamos desmoralizar alguém, estamos fazendo o mesmo que esse alguém. Convida-nos a consciência em Cristo a cuidarmos de nós mesmos, meditarmos sobre o que deveremos fazer e construirmos nosso próprio mundo interno. Desta forma, não sobrará tempo para analisarmos a vida alheia. Quando os espíritos inferiores brincam conosco das nossas inferioridades, é por encontrarem nas nossas ideias paixões compatíveis com as deles. Nós assimilamos seus pensamentos, e eles os nossos. É, pois, uma verdadeira simbiose, um desastre moral para as duas partes. Somente Jesus nos faz libertar dessas inconveniências, se observarmos seus ensinamentos, passando a praticá-los na decência do seu ambiente de luz. Os espíritos levianos estão sempre cercando os mentirosos, os egoístas, os igualmente levianos encarnados. Observemos a nossa vida e vejamos as companhias que temos, as testemunhas espirituais que nos cercam. Se alimentamos o orgulho, certamente que a lei nos dará ambiente propício para espíritos desencarnados orgulhosos, e somente sairemos de suas faixas quando a humildade dominar nossos caminhos e o amor dominar a humildade. Devemos observar nossos pensamentos em todas as horas e saberemos qual a fonte que os está gerando. Os espíritos levianos estão à solta, sem ocupação séria, à cata de leviandade. Se não queremos essas companhias, busquemos Jesus operante, e com ele não paremos de operar no bem comum e no trabalho da caridade que nos salvará dessas companhias inconvenientes. Quando constatar que se encontra cercada de espíritos levianos, a criatura não deve pretender expulsá-los com violência, sem a devida reforma nas suas atitudes, porque, se não mudar de faixa vibratória, mandará embora um e atrairá 7 ou mais para sua companhia. Necessário se faz que promova mudança de pensamentos, para que possa atrair espíritos dos mesmos pensamentos, com ideias renovadas no bem comum. Capítulo 51, Livro dos Espíritos, questão 459, Influência oculta. Os espíritos têm grande influência na vida dos encarnados. Eles os influenciam bem mais do que se pensa.
Estamos constantemente sob a influência dos espíritos desencarnados, e se bem analisarmos, notaremos que estamos também sob grande influência dos nossos companheiros encarnados, em todos os lados em que nos movimentamos. Quando crianças, há a influência dos pais, dos parentes; quando crescidos, a influência dos companheiros e dos mestres; quando trabalhadores, a influência dos superiores e, sobretudo, a influência das leis do país em que vivemos. Nunca poderemos nos desligar totalmente das influências que nos ajudam a caminhar. Estamos sempre sob a influência, principalmente, do Cristo, e nisto devemos ter grande honra. O médium espírita consciente dessas influências passa a perceber com mais intensidade pelas suas sensibilidades, a presença do mundo espiritual a guiá-lo, e entre ele e os seus guias espirituais estabelece-se uma corrente permanente de comunicações, de maneira que as ideias se fundem, prevalecendo as do ser superior. É bom que o instrumento terreno se prepare por todos os meios, para que possa ajudar o mundo espiritual a difundir as verdades eternas. O Evangelho, neste fim de século, haverá de ser conhecido em espírito e verdade por todas as criaturas. É o Cristo voltando para a humanidade em outros moldes, na feição divinamente solar. Os seres humanos ainda são ignorantes no que tange ao espírito. Pode-se dizer que nada sabem, pois ignoram até o próprio corpo que usam como instrumento de evolução. A doutrina espírita é uma força da luz, que tem a missão de influenciar a humanidade, em um grande empenho para que os povos possam modificar suas estruturas íntimas, desde o gesto mecânico até as batidas rítmicas do coração, desde a vida celular ao conjunto orgânico. Mudando-se o modo de viver e a posição mental, tudo em torno começará a mudar, e se o universo é harmonia, somente vivemos bem sintonizados com ele, porque Deus é harmonia. Em cada passo que damos, estamos acompanhados por numerosos espíritos que nos ajudam, observando o que fazemos ou atrapalhando nossas ideias. A escola é completa, não falta o de que precisamos, entre mentes, se trabalharmos no campo interno, semeando o bem, o amor e a fraternidade. Certamente que o mal em torno de nós desaparecerá, por não ser atraído pelos nossos pensamentos. Assim morrerão as paixões inferiores e, com elas, o orgulho e o egoísmo. Convém anotar que nós vivemos sob a influência que pedimos pela oração, dos sentimentos, e Deus, sendo toda bondade e amor, nos concede o que buscamos, pois somente desta maneira nos educamos. As influências ocultas são mais intensas do que imaginamos, repetimos, e é sob essa influência que iluminamos nossos corações para sempre. Isso é o amor do Criador para toda a criação. Não estamos separados de nada no mundo, tudo se encontra interligado, desde o átomo até os mundos que circulam no infinito e, ainda mais, temos Deus palpitando dentro de tudo, com a sua mensagem viva de amor. Se queremos sentir essa presença espiritual dentro do coração, passemos a amar também, como Jesus nos ensinou, que veremos raiar no mundo interno a alegria pura, provinda da fraternidade que nos atinge, através dos raios de luz do coração de Deus. Fim.